E aí, pessoal, tranquilo? Tudo bem comigo também. Bom, vou fazer aqui com vocês um resumo sobre eletrostática, ok? Portanto, a ideia desse vídeo é comentar todos os vídeos anteriores de eletrostática, ok? Embora eu não saiba te confirmar se eu vou conseguir fazer isso em 10 minutos. Mas vamos aos fatos. Nessa introdução sobre eletricidade, a gente precisa entender que essa palavra eletricidade ela vai derivar do grego elétron, ok? Está relacionado com uma resina vegetal fossilizada, inclusive aparece nos parques dos dinossauros, ok? Onde tem um mosquito fossilizado dentro da resina de âmbar. Bom, então está aqui exemplificado na gravura. Ao ser atritado com um pedaço de pele de animal, o âmbar passa a atrair pedacinhos de palha seca. Então, essa propriedade elétrica da resina âmbar foi descoberta na Grécia Antiga. Constituição do átomo de corpos eletrizados. Como você bem sabe, o questionamento a respeito da matéria, mais especificamente sobre o átomo, começou a ser feito lá na Grécia Antiga. E aí a gente vai precisar dessa representação de próton, elétrons e nêutrons formando a estrutura atômica. Toda matéria é constituída por átomos, isso é fato científico. Os átomos, em um modelo simplificado, são compostos por prótons, nêutrons e elétrons. Aqui está uma representação simplificada dessas partículas, ok? Formando o núcleo atômico e aqui o elétron. Nesse modelo conhecido como modelo atômico de planetário, foi representado por Rutherford. Isso vocês estudam na química e tenho certeza que não é novidade nenhuma até aqui. Prótons e nêutrons estão concentrados em uma diminuta maciça região chamada de núcleo atômico. Os elétrons, em constante movimentação, distribuem-se ao redor do núcleo, numa região chamada eletrosfera. Prótons, elétrons e nêutrons, nessa estrutura atômica, possuem uma carga elétrica. Caminhando mais um pouco ainda, as cargas elétricas do próton e do elétron têm o mesmo valor em módulo. Os sinais são opostos. Prótons têm carga elétrica positiva, os elétrons, por convenção, carga negativa. Ok? A título de curiosidade, poderia ser o contrário. Ok? Não mudaria em nada a nossa ciência. Tais cargas elétricas são chamadas de carga elétrica elementar. A carga elétrica elementar é designada pela letra E minúsculo, ok? Isso é convenção em todos os livros, e aqui está o valor dela, 1,6, apenas com uma casa decimal, que multiplica 10 elevado a menos 19, e a unidade de medida de carga elétrica, que é o Coulomb, ok? Isso aí já no sistema internacional, ok? Caminhando então, está aí a representação de planetário do nosso átomo, ok? Já fique registrado também que esse não é um modelo de átomo aceito na ciência atual, ok? Quando se faz uma discussão a respeito de átomo, é bom você ter em mente que o átomo ele é eletricamente neutro, ok? Agora falando sobre corpos eletrizados, eletrizar um átomo e, por extensão, eletrizar um corpo, porque todos os corpos e objetos são feitos por átomos, significa tornar diferente o número de prótons e o número de elétrons desse corpo. Então, você tem um corpo eletricamente neutro, aqui representado por uma esfera, e um corpo eletricamente neutro significa que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Daqui, então, derivam dois raciocínios. Desse corpo eletricamente neutro, se o número de prótons for menor do que o número de elétrons, ou seja, se há um excesso de carga elétrica negativa, você está fornecendo elétrons para esse objeto. Então, a gente tem aqui um corpo eletrizado negativamente. Ele apresenta excesso de elétrons. E o outro raciocínio, se você tem um corpo eletrizado positivamente, portanto, o número de prótons é maior do que o número de elétrons. A consequência disso é que você vai concluir que desse objeto eletrizado positivamente foi retirado elétrons. Olha que interessante, detalhe importante, sempre relacionando a respeito do que aconteceu com elétrons, ok? Para essa situação, fornecido elétrons,
para essa situação retirado elétrons. E aí, portanto, corpo eletrizado positivamente e ele tem falta de elétrons. Agora, falando da quantização da carga elétrica, esse é princípio fundamental, não se esqueça disso. Como só podemos fornecer ou retirar um número inteiro de elétrons, ok? Porque o elétron ele não pode ser divisível. A carga elétrica, positiva ou negativa desse corpo, é sempre um múltiplo inteiro da carga elementar E. Então, está aqui a nossa relação em que a quantidade de carga elétrica pode ser positiva se o corpo for positivamente carregado ou negativa se o corpo tiver excesso de elétrons. O N, que é um número inteiro, sempre, não há exceção, e aqui multiplicação pela carga elementar, que você já sabe o valor, é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Isso é uma constante. Bom, a carga Q será positiva se o corpo apresentar falta de elétrons e negativa se o corpo apresentar excesso de elétrons. Portanto, está aqui justificado quando que você vai utilizar o sinal de mais e quando que você vai utilizar o sinal de menos. Bom, falando ainda sobre o princípio fundamental, agora atração e repulsão. Sobre atração e repulsão, temos o seguinte para comentar. Cargas elétricas de mesmo sinal repelem ou se afastam e cargas elétricas de sinais opostos se atraem. Então vamos lá? Tenho aqui a representação de duas cargas elétricas de mesmo sinal, portanto, se repelem, se afastam uma da outra. Cargas elétricas, de novo, de mesmo sinal, só que agora com a representação negativa, ok? Também se afastam, se repelem. E agora o caso em que cargas de sinais opostos, elas vão ser simbolizadas com atração. Tranquilo? Bem fácil. Caminhando agora, princípio da conservação das cargas elétricas. Novamente um princípio fundamental da eletrostática. Comentando. O que diz o princípio? Em um sistema eletricamente isolado, ou seja, não tem nada se comunicando com ele, nenhum outro objeto, a soma algébrica das cargas positivas e negativas é sempre constante, ok? Esse é o princípio da conservação, ok? A justificativa para que esse princípio da conservação ocorra. Para os corpos do sistema, o número total de prótons é igual e o número total de elétrons, eles não se alteram, vão ser sempre igual a essa quantidade de carga. Então, a gente tem aqui um sistema isolado, formado pelo corpo QA, QB e QC. Depois, você vai ter uma quantidade de cargas no corpo QA, no QB e no QC, ok? De tal forma que a quantidade de cargas que você tinha nesses três corpos antes é a mesma quantidade que você pode ter de cargas nesses três corpos depois que algum fenômeno de eletrização ocorra entre esses corpos. Caminhando agora, falando sobre o processo de eletrização por atrito. Você vai atritar dois corpos de materiais diferentes, ok? Porque se for de materiais iguais, não vai ocorrer eletrização. Inicialmente, esses materiais são neutros e o que acontece é que elétrons são retirados de um dos corpos e transferidos para o outro. Essa palavra é fundamental, ok? Porque se não é possível criar nem destruir cargas elétricas, só é possível transferir cargas elétricas de um corpo para o outro. Então, nesse processo, note que devemos obedecer ao princípio de conservação. Total de carga final tem que ser total de carga que você tinha no início. E isso vai dar zero. Não há perda nem ganho, ok? Então, você tem aqui um bastão de vidro eletricamente neutro e um outro material diferente. Por exemplo, um pedaço de seda, também eletricamente neutra. Então, atritando dois materiais diferentes, esfrega um no outro. Durante a eletrização, elétrons passam do vidro para a seda e você tem como resultado final dois corpos eletrizados. Esse perdeu elétrons, esse ganhou elétrons. Esse ficou positivamente carregado e esse com excesso de elétrons negativamente carregado.
Perceba, portanto, que a quantidade de carga total aqui deu zero, porque o que um perdeu, o outro ganhou. Agora caminhando e explicando agora sobre a série triboelétrica. A série triboelétrica é uma sequência de materiais, ok? Em que você vai definir quais deles têm maior tendência de perder elétrons ou ceder elétrons e quais desses materiais têm a tendência de receber os elétrons. Portanto, a ideia da série triboelétrica é bem simples. Sempre que você atritar um material, por exemplo, vidro, com um outro material que o precede aqui nessa lista, vamos pegar, por exemplo, a seda, ok? Igual havia aqui no slide anterior. Vidro com seda. Perceba que o vidro ele vai ceder elétrons e a seda vai receber os elétrons. Portanto, essa série triboelétrica é uma forma de você consultar uma sequência de materiais para saber quem vai ser o receptor e quem vai ser o doador de elétrons quando esses dois materiais, seja eles quais forem submetidos a um processo de eletrização, ok? Aqui vamos dar outro exemplo que é o da lã e o da madeira, ok? Segue o mesmo raciocínio. Então, fazendo a lã com a lã vai doar elétrons para a madeira. E aí você tem a lã positivamente carregada e a madeira negativamente carregada. Agora, a eletrização por contato. Para eletrizar um corpo neutro por contato, devemos simplesmente encostá-lo em um corpo já eletrizado. Então, aqui você tem uma esfera eletricamente neutra e aqui um corpo que já está previamente eletrizado, com excesso de elétrons. Então, você coloca os dois corpos em contato físico direto e vai ocorrer um rearranjo das cargas elétricas. Esse que tem excesso de cargas elétricas vai compartilhar a carga elétrica, transferir carga elétrica para o corpo A e aí eles vão ter um equilíbrio de carga elétrica. De tal forma que, se esses corpos tiverem o mesmo formato e o mesmo material, eles vão ter essa divisão aqui igual de cargas elétricas, ok? Agora, o terceiro processo, a eletrização por indução ou indução eletrostática, consiste na separação, ou seja, um rearranjo das cargas elétricas, quando ocorre aproximação, ou seja, não tem contato físico entre os corpos. O corpo que sofre a indução é chamado de induzido e o corpo que está recebendo as cargas é o indutor. Perdão, devo ter falado errado, né? O corpo que sofre a indução é o induzido e o corpo eletrizado que provoca a indução é chamado indutor. Portanto, é o contrário, apenas fazendo a correção do meu raciocínio aqui. Caminhando então para a exemplificação com as gravuras da eletrização por indução, você já tem um corpo indutor que já está eletrizado e um corpo que vai ser induzido eletricamente neutro. Aproxima, mas não há o contato físico, ok? Senão seria eletrização por contato. Aproxima sem encostar e esse corpo A vai ocorrer uma separação de cargas, porque cargas de mesmo sinal se repelem. Então, as cargas elétricas negativas aqui, os portadores de carga, eles vêm para a face mais distante da esfera B aqui, ó. E aí você tem esse rearranjo de cargas. Observe que o corpo induzido ele continua neutro, ok? Mesma quantidade de cargas positivas e negativas. Ele apenas sofreu uma indução eletrostática, que é a separação das cargas quando se aproxima um corpo negativamente carregado. Ainda falando da eletrização por indução, ok? Mesmo processo, indutor negativamente carregado e o induzido neutro. Você aproxima o indutor do induzido, nada de novo por enquanto, e agora você tem a possibilidade de fazer essa indução por aterramento, ligar o induzido à terra. Então, liga esse corpo com um fio terra, ok? E aí você vai fazer um descarregamento, porque a terra ela é um
Um receptor, ela é um receptor infinito de carga elétrica. Então, você tirou essa carga elétrica negativa da esfera A e, ao desfazer a ligação do fio terra, você já vai ter um corpo induzido eletrostaticamente. E afastando o indutor, pronto, agora você já tem um corpo positivamente carregado. São dispositivos que se destinam a detectar a presença de carga elétrica em um corpo, tá? E agora, esses dispositivos que detectam carga elétrica em um corpo é, por exemplo, um carinha bem simples de fazer como experimento em sala de aula chamado eletroscópio, tá? Então, pode-se detectar cargas elétricas através de eletroscópio, embora o que a gente possa fazer em sala de aula seja bem rudimentar. Mas vamos lá. Os dois principais tipos de eletroscópio são feito com suporte, uma haste isolante, ok? E aqui na ponta dessa haste com fio você põe uma esfera condutora, como se fosse um pêndulo, ok? E o outro eletroscópio é o eletroscópio que você faz com o eletroscópio de folhas. É uma folha de metal, pode ser ouro ou papel alumínio de cozinha, simplesmente, ok? E você coloca aqui uma esfera condutora, uma rolha de material isolante, uma haste metálica para poder fazer a condução elétrica do campo elétrico. E aí essas folhas de material metálico aqui vai indicar a presença de carga quando você aproxima um corpo eletricamente carregado dessa esfera aqui na ponta. Ainda falando sobre o eletroscópio, como que ele vai funcionar, portanto? O primeiro modelo que eu te mostrei, ao aproximar um corpo eletrizado de uma esfera neutra do pêndulo, ele será atraída por ele, ok? Então, ó, você tem aqui a representação de um processo de atração eletrostática quando você aproxima um corpo eletrizado. Aqui vai acontecer também o mesmo processo de indução eletrostática, ok? Já justificando por que acontece a atração entre esse corpo e a bolinha da esfera do eletroscópio. Justificativa. Com a indução eletrostática, a região da esfera mais próxima do indutor, ok? Será atraída por uma força mais intensa do que a força de repulsão que agirá na região mais afastada. Como funciona o eletroscópio de folhas agora? Você vai fazer esse processo de indução também, sem encostar, ok? Então, a indução de cargas, nesse sistema que é condutor, atrai os elétrons para essa esfera, ok? Deixando a folha bimetálica aqui positivamente carregada. Uma folha vai repelir a outra e é possível ver essa folha bimetálica se abrindo. Agora falando sobre força elétrica e a lei de Coulomb. É muito importante você ter a noção de que força elétrica, o entendimento dela, é melhor compreendido quando você estuda primeiramente o campo elétrico. Mas, seguindo a orientação do seu livro didático, vamos comentar sobre a força elétrica antes do campo elétrico. Em 1785, o francês Augustin Coulomb, usando uma balança de torção, determinou uma relação sobre a interação de duas cargas elétricas pontuais, conhecidas hoje como lei de Coulomb. Está aqui a foto, uma pintura, na verdade, né, de Augustin Coulomb. Então, a gente vai aqui ver essa representação do esquema da balança de torção que ele utilizou para determinar experimentalmente a força entre duas cargas pontuais. A lei de Coulomb estabelece a relação existente entre os módulos, ou seja, a magnitude, ou ainda, se você preferir, o valor de duas cargas pontiformes, Q1 e Q2. Há uma distância B entre elas. E a intensidade da força de interação F que uma exerce sobre a outra. O que diz então a lei de Coulomb? A intensidade da força de interação elétrica entre duas cargas elétricas pontuais, postas em presença uma da outra, é diretamente proporcional, isso é muito importante,
ao produto da quantidade de carga e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas, ok? É muito importante essas duas relações aí, ok? Diretamente proporcional significa que a força é proporcional ao módulo de Q1 vezes o módulo de Q2, ok? Produto das cargas, Q1 vezes Q2. E agora a outra parte, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Você vai ter aqui a distância elevada ao quadrado aparecendo no denominador de uma fração, ok? Então, no numerador fica o produto das cargas, Q1 e Q2, e no denominador, inversamente proporcional, aparece a distância ao quadrado. Para tornar essa proporção simbolizada aqui, ó, por esse alfa, ok? Para tornar essa proporção uma igualdade, vai entrar em jogo a constante eletrostática, ok? Que também tem um valor fixo e você não precisa decorar esse valor, a não ser que o seu professor ou sua avaliação exija. Então tá aqui a representação matemática da lei de Coulomb, ok? E esse K é a constante eletrostática do meio. Se o meio material for o vácuo, ela tem um valor. Se for o ar, é outro valor. Se for qualquer outro meio material diferente, esse valor vai mudando, ok? Portanto, você pode ter muitos valores diferentes, mas em geral a gente sempre vai utilizar essa referência. No vácuo, esse valor de K é 9, que multiplica 10 elevado à nona potência Newton vezes metro quadrado sobre Coulomb ao quadrado. Característica da força entre duas cargas pontuais. Bom, como você já sabe do princípio fundamental, agora a gente pode aplicar o conhecimento sobre repulsão entre cargas pontuais Q1 e Q2 separados por uma distância d. Se essa força é de repulsão, agora você pode caracterizar essa força com o valor dela, ok? Perceba então que a força de repulsão, as direções, é a mesma da linha que une as duas cargas, mas o sentido da força é oposto. Uma é empurrada para a direita, a outra para a esquerda. Então a direção é a mesma direção da reta que passa pelas cargas Q1 e Q2. A força aponta na mesma direção da linha que une as duas cargas. E o sentido? Bom, o sentido, para cargas de sinais opostos, a força é atrativa. E para cargas de mesmo sinal, como é esse caso aqui, a força ela é repulsiva, no sentido de afastar essas cargas. E a intensidade? Já que então a força é vetorial. A intensidade você vai utilizar a lei de Coulomb para calcular o valor. Portanto, que fique claro, força elétrica tem módulo, que você vai calcular por essa fórmula, tem direção e sentido. Portanto, a força elétrica é uma grandeza vetorial, ok? Bom, eu finalizo aqui deixando as referências dos materiais que eu utilizo para produzir as aulas de vocês, ok? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Obrigado pela atenção, parabéns pela disposição de ter assistido o vídeo até aqui. Se precisar de mim, conte comigo para o que for necessário. Um abraço, valeu, tchau, tchau!